Como não é novidade para ninguém, Joe Biden desistiu da campanha presidencial e quem vai assumir agora a campanha pelo Partido Democrata é a Kamala Harris. Isso não é mais novidade para ninguém. Porém, uma coisa que estava incerta era sobre seu vice. Por quê? A escolha de um vice é muito importante. Por quê? Porque ela sinaliza para o eleitorado, a escolha de um vice sinaliza para o eleitorado para onde seu governo basicamente vai. Se vai mais para o centro ou se vai mais para o extremo do seu espectro político, seja ele de esquerda, direita, liberal, enfim, seja que tipo de visão política você tenha. Só que a Kamala Harris, ela escolheu o governador de Minnesota. Esse cara, ele é conhecido por ser um cara de esquerda radical. Aí, você junta isso com o fato da Kamala Harris já ser uma candidata mais à esquerda que o Biden, que eu sinto uma coisa. Joe Biden, ele foi vice-presidente na era Obama. E o Obama, querendo ou não, a imagem dele nos Estados Unidos não é tão ruim assim, não. Ele é visto como um governo mais ou menos. Eles não veem, tipo assim, como uau, um governo assim, lá em cima, também não vem um governo ruim. É uma coisa ok. E aí, o Joe Biden era vice do Obama. E aí, o Biden meio que carregava essa visão do Obama. Por isso que ele ganhou as eleições dos Estados Unidos na eleição passada. Só que por causa da situação econômica dos Estados Unidos e a clara incapacidade do Biden de conseguir debater, faz com que o Biden fez com que o Biden desistisse da campanha presidencial. E agora a gente tem essa problemática aí da Kamala Harris e seu vice. Aí eu vou trazer aqui para vocês umas coisinhas muito interessantes para a gente ler aqui. Vamos lá. Aqui, ó, Kamala Harris escolhe Tim Walz, que é o governador de Minnesota, como candidato a vice. A informação foi divulgada na manhã dessa terça-feira, dia 6. Ou seja, eu estou gravando esse vídeo um pouco atrasado, mas o que importa é que eu estou gravando aqui. Enfim, o governador de Minnesota, Tim Walz, foi escolhido como candidato a vice-presidente na Kamala Harris. Ou seja, já está meio que, entre aspas, consolidado isso aí, porque a convenção democrata já vai ser já daqui uns dias. Então, é basicamente confirmado que os delegados que o Biden teria para poder votar nele vai votar na Kamala Harris nessa chapa mais à esquerda. É uma chapa feita para perder, eu vou mostrar para vocês aqui ao longo desse vídeo. Mas antes, eu gostei engraçado, porque o Tim Walz, antigamente, ele era, entre aspas, um conservador, depois que ele se desinvestou para a esquerda. E se a gente vem aqui no antagonista, a gente lê essa matéria aqui muito interessante. A chapa mais esquerdista da história dos Estados Unidos. Kamala escolheu Walz porque ele não é judeu. Por que a gente tem esse problema? A esquerda, mundo afora, por algum motivo que eu não sei qual, as partes mais radicais têm um grande sentimento antissemita. Não me pergunte o motivo. Por algum motivo venderam a ideia de que Israel é um agressor e a Palestina são os verdadeiros culpados. Vocês têm que lembrar de uma coisa. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial e fundou ali o Estado de Israel, aquela região era colônia britânica. Então vocês têm que lembrar disso. Ou seja, quando houve a criação do Estado de Israel, houve também a criação ali da região para os muçulmanos também. Então, tipo assim, e quando foi criado o Estado de Israel, imediatamente os países muçulmanos ali, a região, invadiram Israel. Então, quem foram os extremistas foram eles. Eu não estou entrando no mérito de qual religião é certa ou errada aqui, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é na parte geopolítica de quem está errado e quem está certo. Entendeu? Não vem falar com essa história de que os judeus chegaram tomando o território. Não foi isso não. A região da colônia britânica. Quem criou aquela região foram os britânicos, tá? Leve isso em mente. E aí, por algum motivo, criou-se essa ideia de que o Israel está errado. Não sei por não me pergunte o motivo. E tá, show. E aí, você teve esse negócio que, os democratas têm esse problema, por quê? As alas mais radicais do partido são antissemitas. Eles são, sim, contra Israel, a favor do Hamas, Palestina, Gaza, enfim, eles são a favor desse povo. E aí o que acontece? Para poder agradar, entre as povo, a Kamala Harris até que servia. Só que nenhum vice queria aceitar. E o pior, ela não conseguiu um vice mais moderado, que era o governador da Pensilvânia, que eu já vou explicar uma outra coisinha para vocês aqui. Ele não foi escolhido porque a Kamala Harris simplesmente escolheu o cara porque ele não é judeu. Cara, esse é o nível de loucura da eleição americana.
os caras simplesmente abriram mão, escolheram um vice-candidato, um vice-presidente lá para ser candidato que seja forte, por simplesmente não ser judeu. Esse é o nível de antissemitismo que a gente está vivendo. Cara, é uma loucura de se pensar, porque geralmente a esquerda é que defende as pautas por exemplo, da comunidade LGBT, da inclusão de indígenas, das pessoas de pele mais escura. Eles defendem que a gente deve respeitar as minorias, respeitar esses grupos sociais, enfim, o que não está errado. Só que aí você chega na hora H e eles partem com um antissemitismo absurdo. É só você pegar os vídeos da invasão do Hamas que eles fizeram com parte da população israelita. Cara, é loucura se pensar o que eles fizeram. Basta você procurar esses vídeos, são vídeos até pesados, vídeos de estupro de mulheres, tá? Você tem que ter estômago para ver esse tipo de coisa. É pesado demais. E aqui, Kamala Harris pode ter um Oscar. Ah, peraí, uma outra coisa que eu acho que tá nessa matéria aqui, inclusive, aqui, ó. Aqui, ó. Michael Whatley, presidente do Partido Republicano da Carolina do Norte, afirmou: Kamala Harris Tim Walz, que é a chapa, é a chapa mais radical e de extrema esquerda da história do nosso país. Em 2020, o Walz deixou que manifestantes incendiassem as Twin Cities. Então, Kamala entrou em ação para arrecadar fundos para a fiança deles colocarem de volta nas ruas. O que acontece? Quando você vê aquele negócio, um problema do George Floyd, enfim, esses problemas, ele basicamente pouco se importou com o que estava acontecendo tipo assim, deixou os protestos assim acontecerem, invasão, o pessoal colocando fogo nas coisas, depredação. Ele não fez nada, ele deixou acontecer tudo normalmente. E aí, a gente vem para uma matéria aqui, igual falou que tinha um Walz aqui como vice, e aqui fala quem é Tim Walz, né? Ele é luterano, ele não é judeu, por isso que a Kamala Harris escolheu ele de novo. Ele serviu a Guarda Nacional, enfim, ele inclusive ele era pró-armamento, hoje em dia ele é contra, né? Eu não sei quando que ele teve essa virada de chave. Aí aqui, Josh Shapiro como vice seria acerto para a campanha de Kamala, de cientista político. O que acontece? Josh Shapiro é o atual governador da Pensilvânia. Você tem que lembrar de uma coisa, a eleição americana não funciona como a eleição brasileira. Por quê? Diferente aqui no Brasil, que a maioria elege presidente, lá é a maioria dos colégios eleitorais. Ou seja, cada estado tem seus delegados. E o que acontece? Quando um estado, vamos supor, o Texas deu republicano, todos aqueles delegados vão votar para o Trump. Aí a Califórnia, que é mais democrata, todos os delegados da Califórnia vão votar nos democratas, né? Lógico. E aí o que acontece? Você tem estados com mais e menos delegados, enfim. E aí acontece o seguinte: nos Estados Unidos tem uma coisa chamada estados pendulares, que são estados que não têm uma ideologia definida, como o Texas e a Califórnia, que são completamente opostos, um para o lado democrata e republicano. O que acontece? O foco, no fim das contas, nas campanhas eleitorais americanas é nos estados pendulares, que não possuem ideologia definida. E o que acontece é o seguinte: você tem que pensar no seguinte: quem é republicano vai votar no Trump. Quem é democrata vai votar na Kamala Harris. Mas e o centro? É aí que está o problema. O Trump pintou-se a cultura de que o Trump é um extremista. Enfim, mas ele não é o que a mente brasileira pintou. Isso que é o problema. Por algum motivo, pintaram o Trump como um extremista, sendo que a Kamala Harris é mais extremista do que o próprio Trump. Mas enfim. Aí você tem que fazer esse jogo de atrair para o centro. E aí é onde nós temos um problema. Por quê? Porque o Josh Shapiro, atual governador da Pensilvânia, teria cacife político para poder ajudar no estado da Pensilvânia. Só que, de novo, porque ele não escolheu por causa que ele é judeu. Tá vendo o nível de extremismo que é essa chapa? Agora, eu fiquei imaginando se essa chapa ganhar nos Estados Unidos, o caos que vai ser mundo afora, porque os democratas não conseguiram promover uma geopolítica boa, o tabuleiro geopolítico está totalmente bagunçado.
guerra na Ucrânia e na Rússia, Israel e Hamas lá no Oriente Médio, o Irã aí querendo dar uma louca aí meio que pra cima de Israel, aí você tem Taiwan e China que a coisa também tá fervendo lá, então tipo assim, tá uma bagunça, a geopolítica dos democratas não funcionou. E aí, tem uma coisinha aqui, ó, a importância da Pensilvânia nas eleições americanas. O cientista político ressaltou o papel crucial da Pensilvânia como um dos estados pêndulos, que é o que eu falei para vocês, nas eleições. Os estados pêndulos dos Estados Unidos jogam um papel fundamental na eleição norte-americana, porque vários colégios eleitorais já são definidos de antemão, explicou Constantino. Ou seja, inclusive aí sim, por exemplo, aqui da Califórnia e do Texas. Aí agora, enquanto a Pensilvânia varia entre apoios republicanos e democratas durante as eleições. Por quê? Porque, de novo, um estado ganha todos os votos, como se aquele estado fosse fosse um voto, fosse todo para um espectro político, seja republicano, democrata ou independente, por exemplo. E aí, o extremismo da Kamala Harris, dessa loucura de dos judeus, enfim, vai custar essa eleição. Eu até suponho que essa chapa foi feita para perder, porque, cá entre nós, é um erro de estratégia muito grande. Se eu consigo perceber isso, uma pessoa que nem tem os contatos de político, o nível de contatos políticos que essas pessoas têm, se eu tô percebendo isso, é porque é uma chapa feita para perder, para não queimar nenhum candidato. Porque o Trump, ele tá forte nos Estados Unidos de novo. E é provável que ganhe. Eles não querem gastar um candidato bom. Eu acho que essa é a estratégia. Mas aí como é que fala isso? Vamos ver ao longo da eleição. E o pior, que inclusive eu posso até comentar no outro vídeo, a Kamala Harris, ela é a Dilma americana. Tem umas falas dela muito bizarras. Mas enfim, no mais, pessoal, valeu.